Conexão Notícias. Apresentação J. Batista. Sou eu. Estou de volta, dando sequência ao nosso programa, Velocidade do Rádio. Canal Saúde. Canal Saúde de hoje. Já estou me vendo aqui na telinha. Quando isso acontece é porque estamos já com a nossa transmissão no canal Folha de Pernambuco no YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. Opa, agora fiquei mais bonito aqui, né? Me ajeitando aqui justamente para a transmissão online. Maravilha, o tema de hoje, vamos falar sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. Cigarro é responsável por diversas doenças cardíacas. A data oficial é agora, domingo, né? Dia 31, mas hoje, sexta-feira, dia útil, a gente aproveita para trazer o tema assunto dentro do canal Saúde. Nosso convidado é Dr. Carlos Jafé, médico cardiologista. Mas antes, aquele convite, se inscreva no nosso canal Folha de Pernambuco no YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. Ative o sininho para receber as notificações, dê o like, o famoso joinha para o conteúdo apresentado, compartilhe com amigos e amigas, pode sugerir temas, assuntos, pautas. Aceitamos elogios, críticas construtivas, enfim, sempre seja bem-vindo. Isso dito, suposto, então, próximo domingo, dia 31, Dia Mundial Sem Tabaco, e tem o objetivo de alertar sobre as doenças relacionadas ao tabagismo. O cigarro é extremamente nocivo e tem acesso direto ao coração, hein? Muita gente diz assim, afeta pulmão. Não somente pulmão, afeta tudo. E, claro, o coração também. E aí, para repercutir justamente com relação a essa especialidade, cardiologista, doutor Carlos Jafé com a gente. Doutor Carlos Jafé, boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja sempre bem-vindo, viu? Jota, boa tarde, Jota, boa tarde a todos os ouvintes da Folha. Fantástico, um tema extremamente importante, hein? Dia 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco. Jota, só para você ter uma ideia, no mundo inteiro, cerca de 8 milhões de pessoas morrem por ano por conta do tabagismo. E, incrível, desses 8 milhões, cerca de 1.300.000, 1.400.000 são de não fumantes. Ou seja, são aquelas pessoas que não fumam, mas que trabalham em ambiente ou estão convivendo diariamente com pessoas fumantes. Então, você veja a importância dessa informação chegar ao nosso público lá na ponta, e aí o seu programa traz isso com uma perfeição muito grande, com uma grande audiência, que é muito importante. É importante que a gente tenha esses momentos para alertar a população. E aí, como você abriu muito bem aí, só para você ter uma ideia em relação ao coração, não só o pulmão, as doenças oncológicas, as doenças pulmonares crônicas, mas para vocês terem uma ideia, o risco de um paciente fumante ter um infarto agudo do miocárdio é de 2 a 4 vezes maior. Ele é responsável por uma quantidade enorme de mortes, e se você levar em consideração em mulheres que são fumantes e que usam anticoncepcional oral, elas têm uma chance 10 vezes maior. Veja, pasmem, olha os números. Então, você que está nos ouvindo, que você que é fumante, então, se você tem uma possibilidade de 2 a 4 vezes maior de ter um infarto agudo do miocárdio, se você é mulher e usa anticoncepcional, essa probabilidade é de 10 vezes maior. Além disso, o risco de AVC também aumenta. Ele está associado a aproximadamente 2 vezes maior risco de você ter um acidente vascular encefálico, que é o famoso derrame, trombose, né? E a principal manifestação que o cigarro provoca no coração é exatamente a doença arterial coronária, que leva você a ter um infarto agudo do miocárdio. Essa é a principal doença. Além disso, como ela atinge os vasos, ela não leva só a doença do coração, leva ao AVC, leva a doença vascular periférica, aquelas pessoas que têm dificuldade, inclusive, de deambular, de caminhar, né? Então, isso é uma coisa importante. Ao mesmo tempo, ele também aumenta a ocorrência 3 vezes maior de morte súbita. Veja a importância, né? Então, tudo isso são fatores, além de morte súbita, insuficiência cardíaca, arritmias e outras doenças do vaso, como aneurisma, dissecção de aorta. Tudo isso são patologias que são, não digo assim, provocadas isoladamente pelo fumo, mas sim por toda uma associação de fatores de risco, que, logicamente, um deles é o tabagismo. Então, isso é muito, muito, muito importante
que a gente venha debater esse assunto e cada vez mais conscientizemos a população a deixar o hábito de fumar. É fundamental, Jota. Perfeito. Doutor Carlos Jafé, até aproveitando, eu vou fazer uma analogia com a música que existe aí do passado, né, que com relação ao vício do álcool, né, a dependência do álcool, dizer assim, eu bebo sim, tem gente que não bebe, está morrendo, e por aí vai, né? Isso também, né? Porque muita gente bate no peito assim, rapaz, eu fumo mais, tem gente que não fuma, está morrendo também. Sim, companheiro, sim, companheira. Tanto com o excesso de álcool, né, quanto do fumo, todos nós vamos morrer. Agora, a famosa qualidade de vida, né, pode ser comprometida, você está aí com 60 a mais e ter complicações justamente por conta, no caso do nosso tema, do fumo, né, do tabaco. Não resta dúvida. E esse é um tema importante, porque quando você fala do tabaco, muitas vezes a pessoa vai se orientar só doenças do pulmão, do câncer, mas tem as doenças cardiovasculares. Só para você ter uma ideia, pacientes que fumam, eles têm uma chance quase de 30%, em torno de 30% de ter câncer, tanto de pulmão, laringe, né, boca, esôfago, bexiga. Então, veja que é uma relevância muito grande com uma doença oncológica. E com as doenças respiratórias, nem se fala isso. Com a doença obstrutiva, a doença pulmonar obstrutiva crônica, o famoso DPOC, o enfisema pulmonar, né, aquelas bronquites crônicas. Você conhece de longe um paciente, uma pessoa, um indivíduo que fuma, até pela sua tosse. Além disso, você tem o odor do tabagismo. Né? Toda pessoa que fuma, por mais que utilize perfumes e tudo mais, vai ser sempre uma pessoa que vai ter aquele odor típico do tabagista, né? E os dedos amarelos, às vezes, se você tiver o bigode, também vai ficar amarelo. Então, efetivamente, é uma coisa extremamente desagradável. E cada vez mais a gente tem que conscientizar a população que é importante deixar o hábito de fumar, o hábito do tabagismo. E aí eu vou citar um ponto importante, Fique à vontade. Se você colocar os pontos, o cigarro tradicional, o cachimbo, o charuto, e aí você tem o cigarro eletrônico, que tem também aí crescido de forma significativa a utilização, apesar de ser proibido aqui no Brasil, né? Mas não existe, assim, quando você compara cigarro, cachimbo e charuto, não existe uma diferença de qual é o melhor, qual é o pior. Todos eles fazem mal, e todos eles fazem muito mal. Tanto ao aparelho respiratório, como ao aparelho cardiológico, e como também como fator de risco a provocar a doença cardiovascular e a doença oncológica, né? O câncer, exatamente que a gente falou, de pulmão, laringe, boca, esôfago, bexiga, extremamente comum naquelas pessoas que são fumantes, independente disso. Em relação ao cigarro eletrônico, além de você ter o risco do cigarro eletrônico, mas você também vai ter nicotina nesse cigarro, né? E outras substâncias são substâncias extremamente tóxicas também. Então, é importante que, quando a gente fala, não é só do tabagismo, do cigarro tradicional, não. É do cigarro de uma maneira geral, tá? Então, isso é uma coisa importante e um alerta importante à população que está nos ouvindo nesse momento. O doutor Carlos Jafé, em nosso, assim, no meu meio, né? Eu ia dizer nosso, mas está incluindo o seu, não. No meu meio, que é de radialistas, jornalistas, mais na área esportiva, ao longo da história eu convivi com pessoas que eu trabalhei que tiveram infarto. E aí, olha, ponto safena, aquela coisa mamária, blá, 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 por aí vai. E a primeira recomendação é: fulano, deixe de fumar, não é? Você conseguiu passar por essa situação, olha, não é fácil, mas conte com o apoio de família, de amigos, tem grupos especializados, até de médicos que trabalham também, psicólogos, enfim, porque uma pessoa que passa por um processo de um infarto, faz uma cirurgia, seja mamária, seja colocando estente e tudo, essa pessoa voltando a fumar, a tendência de ter recorrência é bem maior, não é, doutor Jafé? Não resta dúvida, porque aquele vaso você já vai ter uma doença estabelecida. Você tratou aquele momento, aquele vaso que entupiu, que obstruiu, você foi lá, botou uma ponte safena, botou uma ponte mamária, mas a doença continua em evolução.
E que se você continua fumando, você vai estimular mais ainda esse processo ateromatoso, porque o cigarro leva a um processo inflamatório nos vasos, né? E também ele adianta o processo aterosclerótico, o processo da formação de placas de cálcio, de gordura, né? Então, só para vocês terem uma ideia, na hora que você deixa de fumar, o impacto é tão importante que com 20 minutos já há uma normalização dos níveis de pressão arterial. Porque na hora que você fuma, não é só a nicotina, não é só, mas você tem um papel queimado, tem uma substância, que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, e isso traz uma complicação muito grande. Então, em 20 minutos, já há uma normalização da tua pressão arterial. Se você, por exemplo, teve um infarto, se você deixa de fumar, a probabilidade em um ano, você diminui em 50% o risco de um infarto agudo do miocárdio. Veja como é relevante. Então, você que está nos ouvindo, que você ainda é fumante, deixa de fumar, cara. Porque na hora que você deixar de fumar, um ano você vai diminuir a possibilidade de infarto agudo do miocárdio. E, ao mesmo tempo, de 10 a 15 anos, você vai se tornar uma pessoa semelhante àquela que nunca fumou. Então, isso são dados extremamente importantes. Então, você tem a chance de parar de fumar e voltar a ter uma vida normal. Veja como é importante. Me tire uma dúvida, doutor, desculpe interrompê-lo, né? Se fala muito, vou falar popularmente, né? Dizem até que, por exemplo, o cigarro faz com que crie coágulos. Vou falar popularmente, eu sei que fica mais grosso e aí pode ter trombos, E isso é verdade mesmo? Isso não é mito não, é? Ou é? É verdade, exatamente isso. Ele, além de facilitar essa formação de coágulos, ele também agride a parede do vaso, da artéria, e ele favorece essa formação de placas ateromatosas, que são placas de gordura com cálcio. Além disso, eles aceleram esse processo de obstrução dos vasos. E aí é onde mora esse risco. Você tem só uma agressão à parede do vaso, aumenta os fatores de coagulação, quer dizer, para formar esses coágulos, e, consequentemente, entupir o vaso, que leva às complicações que, no caso, seria o infarto agudo do miocárdio, o AVC, a obstrução de membros inferiores, que é a doença vascular periférica. Então, veja, isso eu estou falando exclusivamente do ponto de vista cardiológico, sem contar do ponto das doenças respiratórias, além das doenças respiratórias, das doenças oncológicas. Perfeito, é por isso que é tratado com a equipe multidisciplinar, não é? Enfim, que envolve várias especialidades. Doutor Carlos Jafé, estamos chegando ao final do Canal Saúde de hoje. Gostaria de acrescentar algo, aproveitando onde encontrá-lo nas redes sociais. Gratidão por tudo, por essa colaboração mais uma vez aqui com o Canal Saúde, viu? Jota, eu que agradeço. Quero dizer que o que você citou é extremamente importante. Se você é fumante e você deseja parar de fumar, procura um especialista, procura um cardiologista, um pneumologista. E você precisa realmente de uma equipe multiprofissional, não só do especialista, mas de repente de um fisioterapeuta, de um orientador, de um psicólogo, ou quem sabe hoje a gente tem algumas drogas que a gente pode usar para diminuir esse desejo de fumar, tá? E você que está nos ouvindo, que se desejar marcar uma consulta conosco, nós atendemos aqui na cardiologia do Hospital Santa Joana, Recife, todos os dias. Nós temos uma equipe preparada, uma equipe com muitos profissionais. Basta fazer contato conosco, tá? E, se você quiser, pode seguir no nosso canal do WhatsApp, Cardiologia Santa Joana, Recife, ou no Instagram, Cardiologia Santa Joana, Recife, ou no meu Instagram pessoal, que é o Carlos Jafé. Lá você vai na nossa bio e marca uma consulta conosco, fala conosco, tá? E também você tem um outro canal de acesso, que seria a nossa página na internet, que é o www.drcarlosjafé.com.br. Nós estamos à disposição de você para o que for necessário, desde que você pare de fumar. Pense que você, na hora que você deixa de fumar, o cigarro não afeta só os pulmões, ele agride diretamente o teu coração, as artérias, o cérebro. Parar de fumar é a medida isolada mais eficaz para você reduzir o risco de infarto AVC. E nesse dia 31 de maio, domingo próximo, escolha, proteja seu coração. Forte abraço, fique com Deus. Maravilha, idem, fique com ele também. Doutor Carlos Jafé, muito obrigado, viu? Gratidão mais uma vez. Amigo, um grande abraço.
Aí o doutor Carlos Jafé, médico cardiologista, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui, agradecendo o carinho, a atenção, a audiência de todos vocês. Saúde e paz, até o próximo encontro, gente. Canal Saúde, um programa onde